Para calcularmos o raio da primeira zona de Fresnel, utilizamos esta fórmula. O raio é 17,31 multiplicado pela raiz quadrada de D1 e D2 dividido isso tudo pela frequência multiplicado pela distância. Ou seja, você vai pegar esse 17,31 e multiplicar por esse resultado todo aqui, onde D é a distância em metros, F é a frequência em megahertz e o raio também, que é o resultado, será mostrado em metros. Então, por exemplo, eu tenho aqui D1 e D2, são duas distâncias. No caso, por exemplo, você ter aqui alguma obstrução e você pode diferenciar um pedaço da distância com essa obstrução. Caso você não tenha obstrução, você põe valores iguais aqui, que não tem problema. Por exemplo, se você tiver aqui um enlace de 2 km, você põe D1 1 km, D2 1 km e vai ficar perfeito também. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, se você estiver criando um link de 2 km na faixa de 2,4 GHz, que é muito comum, nós teremos o seguinte. Colocando na fórmula, eu botei os dois valores iguais ali, para a distância, e o nosso resultado será de 7,8 metros aproximadamente. Então, o meu raio é de 7,8 metros. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, se porventura eu tiver aqui um enlace onde o meu rádio aqui esteja a 20 metros de altura, por exemplo, eu terei como raio mais ou menos 8 metros, ou seja, até 12 metros de altura eu não tenho nenhum tipo de problema caso caso não tenha obstrução. Então, nesse raio aqui de 8 metros, eu não posso ter preferencialmente nenhum tipo de obstrução. Perfeito? Então, se eu tiver obstrução, posso ter problemas. Claro, qual é a regra em relação à obstrução? Se você tiver, por exemplo, um bloqueio na primeira zona de Fresnel de 40% da primeira zona, está aceitável. Tá? 40%, ou seja, 60% da nossa rede, da nossa elipsoide, está ok. Então, não há problema em relação a isso. Alguns fabricantes são um pouco mais conservadores. Dizem que só pode ter um bloqueio de no máximo 30%. Aí fica a critério de cada fabricante. O normal é 40%. Então, tendo esse bloqueio de 20%, 30%, até 40%, não teremos problemas de desempenho. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma tabela para um enlace de 2,4 GHz e suas variantes. Então, percebam aqui. Para a distância de 1 km, nós vamos ter primeira zona mais ou menos 5,5 metros. Claro que 70% desses 5,5 metros dá mais ou menos 3,9 metros. Então, isso aqui é o meu raio, tanto para cima quanto para baixo do enlace, que precisa estar desobstruído. Para 1 km, a curvatura da Terra não é importante, Sempre leve em consideração isso, tá, pessoal? Um enlace de muito longa distância. E a altura mínima requerida, 3,9. Ou seja, meu sistema de rádio tem que estar a 3,9 metros de altura para que ele não tenha nenhum tipo de atenuação. Ou seja, se ele estiver no chão, pode ser um problema, deve ser um problema. E assim vai. Por exemplo, em 5 km, você já tem a primeira zona em 12,4. Se você pensar que em 2 km nós tínhamos mais ou menos 7,8 metros, está bem coerente nosso resultado. E precisa de 8,7 metros de desobstrução. E a curvatura da Terra aqui, pouquinho, pouco mais aí de 40 centímetros. Nada muito crítico. Você só vai pensar como algo crítico em relação à curvatura da Terra quando você passar de 10 km. Aí você começa a ter mais atenção em relação a essa curvatura. Perfeito? Então, isso aqui é um exemplo
para a faixa de 2.4. Agora raciocina comigo. Essa elipsoide aqui, pessoal, para a faixa de 5 GHz, ela será com raio maior ou com raio menor? Exatamente, raio menor. Lembra, né? Se eu tenho uma faixa de frequência com uma maior frequência, né? Ou seja, 5 GHz, o meu raio diminui, porque o meu comprimento de onda também diminui. Então, por favor, tenham isto em mente.